Olá, nós estamos aqui para um bate-papo hoje no canal do YouTube Eletrim com a professora Vanessa Fonseca Vilas Boas, que eu já agradeço muito ter aceito o nosso convite para conversar com a gente sobre, as complicações do complexo do ombro nas pacientes no pós-operatório de câncer de mama. A Vanessa é fisioterapeuta, especialista em fisiologia do exercício pela Universidade Federal de São Paulo, é especialista em ortopedia e traumatologia pelo Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas de São Paulo. É mestre em ciências na área de plasticidade muscular no Instituto de Ciências Biomédicas da USP. É doutoranda em educação física, Departamento de Atividade Física Adaptada na Unicamp. E é docente do curso de fisioterapia do Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino, Unifá, em São João da Boa Vista. Vanessa, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso canal. A gente trabalha com pacientes no pós-operatório de câncer de mama, tem uma preocupação muito grande com o ombro. Então, a gente discute muito sobre as principais complicações do ombro, porque isso impacta diretamente nas condutas que a gente vai ter. Mas a gente nota que a gente precisa estudar mais, o complexo do ombro em si, como é que a gente avalia as principais complicações. Então, nós vamos fazer esse bate-papo aqui, para tentar esclarecer mais esses pontos. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Queria primeiramente agradecer você, Laura, Juliana, pelo convite, né? E de estar participando desse bate-papo aqui hoje para a gente falar um pouquinho do ombro, né? Obrigada, Van, por aceitar, né? Lógico, mais uma vez, como diz a Laurinha, né? Então, acho que a gente podia começar falando para as pessoas, né, um pouquinho sobre esse complexo do ombro, né? O que a gente entende por complexo do ombro? Isso. É importante a gente estar falando sobre isso, Ju, porque às vezes as pessoas entendem ombro só como uma articulação glenomeral. E o ombro é muito mais do que isso, né? Então, o complexo do ombro, né, ele é constituído aí pela articulação glenomeral, e aí a gente tem o símbolo do membro superior, que daí a gente tem a escápula e a clavícula, que fazem parte aí do complexo do ombro, né? Então, a clavícula, né, e a escápula, elas são importantes aí no movimento da glenomeral, né? Só para vocês terem uma ideia, a gente, para cada 2 graus de movimento de glenomeral, eu tenho 1 grau de escápula torácica, da articulação entre a escápula e a caixa torácica. Então, se eu tiver alguma limitação de escápula ou de clavícula, isso vai repercutir na articulação glenomeral, né? Então, é importante a gente avaliar todo o complexo do ombro, né? Então, a gente começa avaliando a articulação externo-clavicular, escápula torácica, acrômio clavicular, e aí a glenomeral, né? Então, a gente tem que pensar nessa estrutura toda, né? E toda a musculatura envolvida nesse complexo do ombro, né? A gente observa, Vanessa, assim, quando as pacientes chegam para a gente, elas têm algumas dores, às vezes elas são anteriores à cirurgia, né? Então a gente fica muito preocupado, assim, com o arco todo do movimento. E aí ela fala assim, mas eu já tinha essa dor antes, né? Então, pacientes que já têm uma história prévia, e isso complica a gente na reabilitação. Então, como é que a gente consegue identificar, né? Por exemplo, o que seria uma tendinite, o que seria uma bursite, quais são esses principais problemas prévios que essa paciente pode apresentar? Uhum. É importante você falar isso, Laura, porque às vezes, exatamente, ela já tem algum comprometimento antes, né, do procedimento cirúrgico, e aí no pós-operatório pode complicar essa situação. Então, por exemplo, né, a gente tem que identificar os principais tendões acometidos aqui no ombro, né? O tendão da cabeça longa do bíceps é o tendão mais acometido aí por tendinopatias, tendinites aí no ombro. Então, a gente pode palpar esse tendão e também a gente pode realizar alguns testes para ver a integridade desse tendão, né? Então, a primeira coisa para palpação, eu tenho um sulco que a gente chama de sulco intertubercular, que está entre, né, o tubérculo maior e o menor daqui do úmero. E aí, esse sulco, né, aprofundando um pouco o dedo, né, na palpação, eu consigo sentir aqui o tendão, né, dentro do sulco intertubercular.
E aí a gente tem alguns testes especiais, que a gente chama, né, alguns testes específicos, para estar avaliando a integridade do tendão. Né? Então, por exemplo, o teste de Argason. Ele é um teste que a gente vai ficar, né, com o cotovelo fletido, a mão pronada, né, porque o bíceps, além dele fazer a flexão de cotovelo, ele é auxiliar na supinação do antebraço. E aí a gente vai fazer um teste que, para a gente tensionar esse tendão, a gente faz uma resistência à flexão de cotovelo e à supinação. E aí, com isso, a gente consegue expor, né, e palpar melhor esse tendão. Tá? Eu acho que isso é bem legal de você falar dos testes especiais. Às vezes o fisioterapeuta que trabalha mais voltado para oncologia faz a palpação, faz a inspeção, mas não caminha testes especiais, né? Então, falar só que é tendinite não é suficiente, né? Precisa saber qual é o tendão que está comprometido. E eu acho que fica claro, né, a grande importância da avaliação pré-operatória, né, dessa paciente, né? Então, a abordagem, a real importância disso e não apenas um bate-papo, né, apenas um esclarecimento, é realmente fazer uma anamnese mais completa, né? Exato. Então, e os testes físicos, né, para vocês depois, né, para todo mundo que trabalha com esse paciente oncológico, né, de câncer de mama, ter depois um parâmetro, né, no pós-operatório, porque não dá para atribuir tudo à cirurgia ou né, alguma limitação. Pode ser que ela já tenha isso no pré-operatório, né? Então, isso que a Juliana está falando também é importante, fazer uma avaliação bem completa, que além da anamnese, o exame físico, de palpação, de testes. Então, para a gente fazer os testes, então, por exemplo, outro teste que a gente tem, que é para avaliar tendão de bíceps, a gente sempre vai colocar o músculo em tensão, em contração. Então, por exemplo, existia a flexão de ombro, e aí eu consigo palpar desse tendão melhor, né? Outro tendão que é muito acometido, né, é o tendão do músculo supraespinhoso, né, ou o manguito rotador como um todo, né? Então, a gente tem a palpação que a gente vai fazer, né, nos músculos do manguito, né, e os testes especiais mesmo. Então, a gente tem aí, né, o supraespinhoso, ou supraespinal, o infra, né, o subescapular e o redondo menor, que fazem parte do manguito rotador. E esses músculos, eles são aí bastante acometidos, principalmente o supraespinhoso pela posição anatômica dele, né? Então, ele passa aqui embaixo do acrômio. E aí, conforme o movimento de ombro, quando eu trabalho acima de 90 graus, às vezes a gente faz uma compressão nesse tendão. E aí, isso é chamado de síndrome do impacto. Então, até para orientá-las depois no movimento, a gente vai ter que trabalhar, a partir do movimento de 90 graus aqui de abdução, na rotação lateral de ombro. Então, a gente roda a lateral para diminuir o impacto aqui sobre o tendão aí do supraespinhoso. Então, essa é uma das grandes dificuldades da imobilização, né? Então, isso que eu está falando, se fica com a articulação muito tempo parada, vê que como aumenta o risco de desenvolvimento de complicações aí da articulação do ombro, né? Além disso, uma coisa que a gente percebe bastante, né, nas pacientes que não fazem o acompanhamento correto, né, com a fisioterapia ou nem são encaminhadas, a síndrome do ombro congelado, né, que a gente chamava capsulite adesiva, né? Então, acho que anatomicamente é muito importante o fisioterapeuta entender o que está acontecendo ali para não conduzir de forma errada, né? E tratar uma síndrome e desencadear outra, né? Isso a gente acaba também percebendo no decorrer aí da avaliação. E aí, muitas vezes, até por medo de movimentar, né? E aí, insegurança aí de realizar movimento da articulação, acaba evoluindo com ombro congelado, né? A capsulite adesiva, que daí vai ter uma limitação maior aí de movimento se ela chegar a desenvolver esse problema, né? E aí a gente vai ter mais aí dificuldade para estar conseguindo realizar a reabilitação. Então, por isso também, assim, além da avaliação pré-operatória, é importante orientar esse paciente o máximo que puder no pré-operatório, para daí não evoluir com essa capsulite adesiva, né? E aí, então, assim, é super importante o papel da fisioterapia nesse sentido, né? De avaliar e orientar. E hoje em dia a gente trabalha muito com educação do paciente, né? Educar como que ele tem que fazer, né? Explicar certinho no pós-operatório, né?
Vanessa, deixa para eu te não. fazer uma pergunta. Em relação à cápsula articular, já que nós estamos conversando sobre ombro congelado, né? Quer dizer, qual é o papel da cápsula articular aí no complexo do ombro? E qual é a relação da imobilização com problemas da cápsula? A cápsula articular, né, então ela vai, né, vai envolver a articulação do ombro, e essa cápsula ela é responsável por vedar essa articulação e manter ali o líquido sinovial, né? Então, quando a gente movimenta, a gente estimula também a produção desse líquido sinovial. A partir do momento que ela vai diminuir esse movimento, né? Ela vai diminuir a produção e aí vai ficar a cápsula ficar mais aderida, e aí com a evolução pode até evoluir com uma fibrose nessa região, né? Então, ela é responsável por vedar essa articulação, como é uma articulação sinovial, a gente tem o líquido aí e estabilizar também ajuda, né? Além dos ligamentos, tudo. Uhum. A gente sabe que evolui para um quadro bem doloroso, né? Depois, na hora que a gente falar dessa parte de avaliação, a gente vai discutir como é que a gente pode lidar com isso, né? Porque só a cinesioterapia pura é muito dolorosa, né? Para o paciente, evolui, né? Para essas complicações. E a famosa bursite, né? Uma coisa que a gente escuta muito, tendinite bursite. Né? O que é a bursite? Como é que a gente diagnostica, né? Uma bursite? Isso. A bursite, né, é um processo inflamatório da bursa, que são bolsas que a gente tem em várias regiões do corpo, né? A gente tem aí no ombro para diminuir atrito, diminuir impacto, né? Aí na articulação. E aí, conforme alguma alteração, ou até de movimento mesmo, que ela vai diminuir a amplitude de movimento, isso vai aumentar a sobrecarga em alguns lugares. E aí pode levar a um processo inflamatório. E aí a inflamação da bursa. Então, a gente trabalha no sentido de evitar que isso aconteça, mas caso aconteça, a gente sempre tem que trabalhar, igual como você está comentando, Laura, às vezes a gente tem que usar algum recurso para diminuir dor, para daí a gente trabalhar movimento, né? Mas para avaliar a bursa, a gente avalia bastante com palpação mesmo, né? Então, a gente tem que identificar os lugares certinho e fazer a palpação. E, normalmente, a palpação é dolorosa, né? Quando a gente tem uma bursite, que é um processo inflamatório, e muita gente acha que isso não tem tratamento, né? Tendinite, bursite, né? Então, o paciente, né? Ele vê isso como, eu tenho bursite, acho que vai ter isso pro resto da vida. Não, a bursite é um processo inflamatório da bursa, que a gente trata, né, com a fisioterapia, e aí diversos recursos, né, que a gente tem, e aí trata esse processo inflamatório para o paciente não ter mais. Van, e quanto à estrutura da tendinite, né? Do tendão, desculpa, da tendinite foi ótimo, né? Quanto à estrutura do tendão, a gente sabe que a cabeça longa do bíceps é o mais acometido, né? É o que a gente mais tem visto no consultório, na prática clínica. Você poderia falar um pouquinho pra gente sobre o tendão da cabeça longa do bíceps? O tendão hoje é um desafio pra gente, né? As tendinites. E aí, hoje... As tendinopatias, né? Isso. Por que a gente está chamando hoje de tendinopatia, né? Ou tendinite? Porque, às vezes, o que acontece? Quando eu tenho uma lesão, né, por trauma ou um esforço grande, eu faço uma tendinite. Que daí é um processo inflamatório agudo que eu vou ter os sinais da inflamação lá. Dor, calor, rubor, tumor e alteração de função. E aí, o que a gente tem visto, né? Às vezes, até com recursos de fisioterapia, a gente tem, antes disso, a gente tem as fases da inflamação, né? Então, alguns autores trazem como 3 fases, outros trazem como 5 fases. Que é a primeira fase vascular, depois eu tenho uma fase de proliferação e daí eu tenho uma fase de regeneração. Então, todo o processo inflamatório, ele tem que passar por essas fases. E aí, qual que é o objetivo final? A regeneração do tecido, que é ele ter um tecido igual ao original. O que a gente tem visto muito hoje? Né? Às vezes até uso de anti-inflamatório, de muito gelo, de alguns recursos até de fisioterapia, a gente interrompe esse ciclo. E aí esse paciente, ao invés de evoluir com a regeneração do tecido, ele evolui com uma tendinite crônica ou uma tendinopatia, que daí ele tem um processo,
né, inflamatório crônico que não tem esses sinais logísticos evidentes, né? E aí que veio aí, né, a terapia por ondas de choque, que é um dos recursos, né, que a gente está vendo hoje, para tentar voltar esse processo inflamatório e aí cursar todas essas fases para daí conseguir resolver essa tendinite, né? Então, isso que a gente tem visto hoje. Então, tentar resgatar para poder passar por todas essas fases. O tecido do tendíneo, né, tendão, ele é um pouco mais difícil para a regeneração. Então, a gente tem que dar um tempo, tem que ajudar nesse sentido, né? Então, a gente tem aí tecido colágeno, né, principalmente, né, proteoglicanos, que aí vão formar o tecido, né, do tendão. Glicoproteínas, e a gente tem porções diferentes do tendão. Então, a gente tem uma porção que vai ligar aí o tendão ao osso, e a gente tem a porção que faz aí a conexão com o tecido muscular, né? Então, aí, às vezes, ele pode ter uma lesão em diferentes áreas do tendão. E aí, cada área do tendão também pode ter um curso diferente no reparo tecidual, né? Não, você vê que não é fácil tratar o ombro, né? Por isso que é uma articulação complexa mesmo. Uma coisa bem voltada para o que a gente vê no pós-operatório. Hoje em dia a gente vê a preservação de ambos os peitorais, né? Tanto o peitoral maior quanto o menor. Mas a gente ainda tem umas pacientes que fizeram a cirurgia há vários anos atrás. Por exemplo, não tem o peitoral menor, principalmente. É mais difícil a gente ver sem o peitoral maior. Mas às vezes a gente vê a atrofia, né, do peitoral. O peitoral está lá, né? Tanto menor quanto maior, mas a gente vê áreas de hipotrofia do músculo. E a gente também vê algumas pacientes que fizeram reconstrução com retalho miocutâneo, tanto do reto abdominal quanto do latíssimo do dorso. Isso que eu queria ver com você. Essa questão biomecânica interfere muito na ocorrência dessas tendinite, bursites, alterações assim do complexo do ombro? Sim, nossa, bem apontado, Laura. Interfere demais, né? Então, assim, o peitoral, tanto maior quanto menor, fazem parte aí do complexo do ombro, né? Então, assim, tanto a ausência dele, quanto a alteração de trofismo, né? A hipotrofia, vão interferir no movimento normal do ombro aí, na amplitude de movimento, na força, né? Que a gente precisa, às vezes, do músculo para estar realizando o movimento. Então, interfere bastante. Essa reconstrução aí com latíssimo do dorso e reto abdominal também, principalmente com latíssimo do dorso, que também faz parte do complexo do ombro, né? Então, ele vai ser rebatido, né, para formar aí a mama, né, para reconstruir, e aí, onde ele estava, né? E a primeira coisa, eu acho que as mulheres que têm no pós-operatório, elas têm bastante medo de movimentar quando elas fazem a reconstrução com muscular. Alguma, né, que eu já tive contato, tem bastante receio. E aí limita mais o movimento no pós-operatório. Então, esse medo, né? E aí a gente tem que trabalhar bastante, pensar em outros músculos que podem auxiliar na função daquele músculo. Vá, aproveitando o gancho, né, da pergunta da Laura, a gente sabe que hoje com o avanço das tecnologias da cirurgia, isso tem reduzido, mas falar um pouquinho sobre a escápula, sobre a estrutura da escápula, né? Que é a famosa escápula alada. Então, antes da gente entrar e conduzir para alguns tratamentos e discutir um pouquinho quais as opções. A escápula alada, bem como vocês já comentaram, ela podia estar presente até no pré-operatório, né? Então, às vezes, a pessoa já tinha aí uma diminuição da força, né, da estabilidade escapular, toda a musculatura que vai fazer a estabilidade da escápula, e aí evoluía com uma escápula alada no pré-operatório, então ela já podia ter essa situação, e aí a gente avalia principalmente com a inspeção, né, então a gente vai ter que fazer inspeção na vista anterior, lateral e posterior, então na escápula a gente faria a inspeção na vista posterior, e solicitar ao paciente vários movimentos, né, de flexão, de abdução de ombro, e a escápula, ela acompanha o movimento glenohumeral, né? E aí a gente, na escápula alada, às vezes a gente tem uma alteração aí da musculatura estabilizadora da escápula. Então, normalmente tem
uma perda de força aí na musculatura estabilizadora de escápula. E aí, por isso, ela fica, né, abduzida, alada aí. Então, a gente tem que avaliar toda a musculatura envolvida nos movimentos da escápula e nos movimentos do glenohumeral, né? Então, assim, e aí esses movimentos, eles são, né, sincronizados, e aí por isso precisa estar a musculatura íntegra para estar estabilizando a escápula. Qual que é a melhor maneira da gente avaliar essa musculatura? Da escápula? É. Ao redor da escápula? Então, a gente primeiro pode pedir o movimento de abdução e flexão e extensão de ombro, porque daí você vai ver o movimento da escápula, né? E aí a gente também pode fazer alguns movimentos resistidos. Por exemplo, o push-up, né? Que a gente vai fazer o movimento de flexão de ombro na parede, né? Por exemplo, né? Que esse paciente não vai fazer, não é no chão, na parede, que você vai fazer um movimento resistido. A gente tem até o teste, que é um teste em cadeia cinética fechada, né? Que aí a gente vai apoiar as mãos e fazer como se fosse o push-up, né? A flexão de braço. E aí, isso a gente precisa de força para estabilizar. E aí, quando ele não tem, a escápula pode ficar na posição alada, né? Então, para avaliar os movimentos, a gente ainda usa aquele 0 a 5, escala de Kendall. Isso, aí força, sim. A gente ainda usa, assim, a escala de 0 a 5, né? De força. Primeiro, né, você vai ver se ele tem qual que é a amplitude que tem, né? A gente vai avaliar a goniometria, né, a ADM de ombro. E aí, para isso, a gente ainda usa o goniômetro. Hoje, a gente tem alguns recursos bem legais que são aplicativos de celular, né? De goniometria, que a gente pode usar o celular, e alguns já são validados, né? Alguns aplicativos. E aí, a gente consegue, com o celular, posicionar, né? E aí, tem um clinômetro, que aí a gente consegue também avaliar a amplitude de ombro, né? Então, tanto o goniômetro, que é o mais utilizado, e aí agora a gente está vendo alguns aplicativos aí de goniometria, né? A gente vai vendo a evolução da goniometria, porque é um recurso tão simples, né, que todo mundo usa, mas a gente vê como as pessoas usam mal também. O goniometria, compensações posturais influenciar muito, né, na amplitude que está sendo medida, né? Acho que você podia mostrar um pouquinho para a gente o goniômetro, que eu vi que você já deixou aí do ladinho. As pessoas às vezes falam, não lembram nem o que é. Então, a gente usa muito, né, na prática. E às vezes até, né, os alunos têm uma resistência no começo para aprender isso, mas depois vai ver o tanto que é importante. E é isso também é importante o feedback para o paciente, né? Então, assim, eu consegui saber quanto que ele está evoluindo aí. Então, aqui, ó, eu trouxe só para mostrar aqui o goniômetro, né? Que é uma reguinha simples que a gente usa bastante. E uma coisa que a Laura está falando é isso, cuidado com as compensações, porque muita gente acha que faz flexão completa de ombro, e na verdade é inclinação de tronco. Né? A articulação do ombro não mexe nada, mas o tronco, e aí, então é importante a gente avaliar e expor isso para o paciente, né? Então, a gente tem que entender as limitações também. Daí, então, a gente tem aí o goniômetro, né? Que a gente usa muito aí na prática. Você falou da evolução, né, do goniômetro, né? Então, com alguns aplicativos. Para força muscular, você tem alguma tecnologia que você possa falar mais avançada na avaliação? Embora, né, a gente sabe que na nossa prática clínica, na realidade, muitas vezes a gente não consegue acessar. Isso. Às vezes a gente não tem, né, alguns recursos para avaliar força, né? Mas primeiro, como a Laura falou, né, a gente tem a escalinha de força, né, de 0 a 5, que a gente utiliza muito, né, ainda hoje, e a gente tem alguns dinamômetros que a gente pode utilizar, né, dinamômetro de força, e aí a gente vai tracionar esse dinamômetro, né, no movimento de flexão, de abdução, em cada movimento, e a gente vai ter a força desse paciente. Então, hoje a gente tem aí alguns dinamômetros à disposição. Claro que é um recurso, né, que tem um custo, e aí precisa avaliar. Outra que a gente usa bastante, que dá uma ideia, né, do geral, é o teste de força de preensão manual. Esse teste é muito utilizado, e a gente usa o dinamômetro de preensão manual, porque ele dá uma ideia não só da força de preensão manual, mas da força global,
né? Então, às vezes, a gente usa muito com idoso, paciente idoso, porque dá uma ideia, ele tem uma boa correlação com a força global, né, do paciente. Então, E a gente tem uns questionários também, né, Vejo? A gente usa muito. o DEST, né, para avaliar, né, função de membro superior, que eu acho que essa inclusão de questionários validados na prática clínica não é uma coisa difícil de fazer, não tem custo, e eu acho que aumenta muito a qualidade da nossa avaliação, né? Com certeza. Eu acho que assim, a gente tem, ombro é a articulação que eu acho que talvez a gente tenha mais questionários validados, né? E aí a gente tem muitos questionários à disposição. Então, a gente tem o teste de força mesmo, que a gente usa, né, alguns testes de questionário, de arremesso de bola. Então, a gente tem um teste que a gente faz arremesso da bola, né, aquela medicine ball, normalmente usa 2 quilos, e aí arremessa a bola. Então, isso é uma forma de a gente testar força e potência. E aí arremesso unilateral também, a gente faz tanto por cima quanto por baixo, que aí está dentro de testes de ombro para força. Então, a gente também pode usar isso. Outra coisa importante para ombro, que está dentro desses testes, questionários validados, é o teste de alcance de movimento, né? Então, a gente vai fazer aí, normalmente faz, né, qual é o alcance de movimento que essa paciente tem. Isso é simples, porque a gente pode medir com a fita métrica. Então, você pode pôr na mesa, né, a fita métrica e ver o alcance de movimentos que ela tem aí, da articulação do ombro. Ótimo, Van. Nosso tempo está acabando, a conversa está muito boa, né? Acho que a Laura tem mais alguma pergunta? Eu tenho, já que então nosso tempo está acabando, vamos pensar aí o que é que eu vou fazer com isso, né? Na verdade, nossa tecnologia para usar, né, os recursos de eletroterapia associados à cinesioterapia, a recursos mecânicos, recursos hídricos, né, e outros tantos recursos que a gente tem da fisioterapia, nós temos uma preocupação, né, com segurança, com tempo de sobrevida livre de doença, né, no paciente oncológico. Então, pensar em lesões, ósseos musculares, né, de origem não oncológica em um paciente oncológico é sempre um desafio, né? E aproveitando, vou falar aqui, né, no livro Eletroterapia e Oncologia, a Vanessa escreveu, né, um capítulo até que tem, né, ricamente ilustrado, não sei se dá para vocês verem daí, né, mostrando como é que a gente faz para pensar sobre tudo isso que a gente está discutindo. É claro que a gente precisa levar em consideração sempre o estadiamento do paciente, né? Quanto o estadiamento, se ele é mais inicial, se é aquela paciente que está fazendo quimioterapia, radioterapia, ou se nós estamos lidando com um paciente paliativo. Mas, de maneira geral, quais são os recursos que você vê que tem maior eficácia, maior efetividade nesse paciente para a gente poder usar aí na nossa prática clínica? Primeira coisa, né, como você disse, Laura, é a questão do estadiamento aí também, né, é importante, principalmente quem trabalha nessa área de oncologia, para saber, né, se é um paciente, né, potencial curativo, né, ou paliativo. Então, é a primeira coisa. A gente, né, tentou buscar aí tudo que a gente, né, tem até o momento de segurança para usar nesse paciente, né? E claro que vocês vêm agregando bastante aí nessa questão, né, de que recurso a gente pode usar, que recurso a gente tem segurança, porque o número de pacientes oncológicos vem aumentando muito. Então, na prática clínica aí, né, da gente da reabilitação em traumatortopedia, hoje a gente recebe muitos pacientes oncológicos. E aí, a insegurança, né, o conhecimento dos recursos pode utilizar, né? Só interrompendo, além da segurança, né, o custo-efetividade, a efetividade do recurso, né? Eu acho que isso a gente precisa discutir. Lógico que isso seria um outro encontro, né, para largamente, amplamente poder discutir. Mas o grande problema, eu acho que além da segurança, é usar um recurso realmente efetivo e da forma correta, né? Exatamente. E aí, isso é bem lembrado, Ju, porque na ortopedia mesmo, né, independente do paciente ser oncológico, a gente tem dificuldade de ter trabalhos que mostrem a efetividade dos recursos, né? E qual que é a dificuldade hoje, né? Cada um usa uma marca de equipamento, cada um usa uma dose, então a gente não tem como aí ter
valor, um padrão aí para usar. Você falou aí da terapia de ondas de choque, te interrompendo aí, mas que é um recurso um pouco mais caro, né, para o fisioterapeuta. O laser, será que seria uma boa opção? Então, o que a gente tem hoje de segurança, né, seria o laser, né? Que a gente tem aí, que a gente tem alguma segurança em estar utilizando no paciente oncológico, né, que ele tem um potencial curativo, seria o laser, né? E aí o laser é um recurso que a gente tem aí na fisioterapia à disposição, diferentes comprimentos, né, de onda. E aí, para aplicar nas estruturas do ombro, a gente precisa de um comprimento de onda que seja um pouquinho mais profundo, né, para poder conseguir atingir esses tecidos. E às vezes a gente até posiciona o ombro de forma que a gente exponha mais, né? Então, por exemplo, com rotação externa, eu consigo expor melhor algumas estruturas para daí estar aplicando. Então, a gente, né, vai optar por um laser infravermelho, né, invisível, de comprimento de onda de 830 a 904 nanômetros, que a gente tem aí, consegue uma profundidade um pouco maior do que o visível, né? Então, o laser hoje é o que a gente tem de recurso, né, que a gente tem de alguns estudos aí de segurança para estar utilizando nesse paciente. Eu acho também... Inclusive... Pode falar. Não, mas inclusive, sempre é muito bom falar com a Vanessa, né? Aproveitar a oportunidade, né? Inclusive, voltando lá no comecinho da nossa discussão, a importância de uma avaliação bem feita para saber qual o parâmetro, né? Então, se a janela terapêutica, o que eu vou usar com aquele paciente, é uma coisa muito específica, né? Então, não é nada que a gente possa, vamos dizer assim, colocar como um padrão, né? Então, mais uma vez, a avaliação é de extrema importância. E aí, muita gente, às vezes, aplica o recurso onde o paciente tem dor. E, às vezes, ele tem dor referida, por exemplo, em bíceps. Mas a lesão dele é no tendão, né? Ou no supraespinhoso. Então, quando às vezes tem lesão de supraespinhoso, às vezes tem dor referida na região anterior de ombro. E aí, ele não tem lesão na região anterior de ombro. Então, às vezes, a gente aplica o recurso na dor referida, ao invés de tratar a lesão específica. Por isso está importante a avaliação, né? Então, identificar certinho onde é a lesão, para daí usar o recurso no local adequado, né? O que eu ia comentar é que, assim, muita gente pergunta assim, nossa, mas eu só tenho 50 minutos na sessão, só tenho 1 hora com o paciente, como é que eu vou introduzir um recurso, por exemplo, de eletro, sendo que eu tenho que ganhar o arco de movimento? Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que pesar, porque se você usa um recurso de eletro como laser, por exemplo, e a gente tem, né, outros recursos que poderiam ser utilizados ali durante a sessão, mas pensar que esse recurso otimizaria o seu ganho, né? Você não está... Às vezes você fala, mas eu vou perder metade da minha sessão fazendo alguma coisa elétrica. Você não está perdendo metade da sua sessão, você está otimizando o ganho da sua sessão. E aí a gente... Assim, na prática, a gente vai combinar, né? A cinese, a gente vai combinar o recurso de eletrotermofototerapia, de repente a gente vai combinar uma bandagem, né? Funcional. Uma terapia manual, né? Uma mobilização articular, alguma coisa para daí a gente ganhar. Isso que você está falando, Laura, é super importante porque a gente, né? Se você usar o recurso e diminuir um pouco a dor desse paciente, você já vai conseguir um arco de movimento maior. Então, você vai otimizar a sua cinesioterapia. Né? Então, a gente falar mesmo. Sempre é muito bom te ouvir, Van. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, né? Você parar um pouquinho do seu dia para conversar com a gente, trazer um pouquinho da sua experiência. Queria agradecer mais uma vez a parceria com a Laura, sempre com colocações muito importantes, né? E espero que a gente possa, numa próxima vez, discutir algumas outras... alguns outros recursos, algumas outras avaliações no paciente com câncer. Obrigada. Obrigada a vocês pelo convite, né? É sempre bom a gente conversar sobre, né, a área de oncologia, que é uma realidade, né, nossa hoje, né? Muitos pacientes, em todos os ambulatórios da fisioterapia, a gente tem paciente oncológico, é importante a gente conhecer, aprender cada dia mais aí um pouquinho sobre isso. Então, eu que agradeço aí o convite, estar com vocês, sempre aprendendo aí com vocês. Então, tá bom, Vanessa, mais uma vez, nosso muito obrigada. E assim a gente encerra, né, o nosso bate-papo aqui no canal da Eletrion, né? Volte seguindo a gente aí nesse canal
no YouTube, que nós vamos sempre trazendo convidados que têm bastante experiência para poder acrescentar e melhorar a qualidade do que a gente faz aí, né, da fisioterapia e oncologia. Um beijo para vocês, até a próxima.